Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hablar sobre el pretérito perfecto simple de indicativo. Bom, turma, esse tempo gramatical, tempo verbal, pode ser chamado também de indefinido, ok? Pretérito simples ou pretérito indefinido, vocês podem encontrar dessas duas maneiras, ok? Utilizamos esse tempo gramatical, em geral, para falar de passado, ok? Então, acción ocurrida en el pasado, acción completada, ok? Utilizamos para falar sobre uma ação que ocorreu no passado e que já está terminada, tudo bem? E é formado somente por um verbo, ok? Aqui temos as conjugações dos verbos regulares, nessa primeira tabela aqui. Então, como é que eu conjugo o verbo? Como a gente faz para conjugar os outros verbos irregulares dos outros tempos gramaticais, não é isso? A gente mantém a raiz do verbo e troca somente a terminação. Para todos os verbos regulares que terminam com AR, o que é que a gente faz? A gente tira o AR do verbo. O exemplo, a gente tem aqui o verbo nadar. Ele é da primeira conjugação porque ele termina com AR. Então, o que é que a gente faz? Tira a terminação do verbo AR e deixa somente a raiz, que é o NAD. E adiciona a raiz a essas terminações. Yo nadé, tú nadaste, él nadó, nosotros nadamos, vosotros nadasteis e ellos nadaron. Para todos os verbos regulares que terminarem com AR, ele vai ter essa terminação. Eu faço a mesma coisa, tiro a terminação do verbo e adiciono essas terminações da tabela. Para verbos que terminarem com ER e IR, ok? Vão seguir essa tabela. As terminações do verbo com ER e IR têm a mesma terminação, ok? Como exemplo, aqui a gente tem o verbo comer. Eu vou fazer a mesma coisa, tiro a terminação ER e adiciono a minha raiz com as terminações do verbo, ok? Yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, vosotros comistes e ellos comieron. Para os verbos que terminam com IR, é a mesma coisa. Aqui temos o exemplo do verbo abrir. A gente tira o IR e adiciona a raiz à terminação da tabela do IR do ER. Yo abrí, tú abriste, él abrió, nosotros abrimos, vosotros abristes e ellos abrieron, ok? Aqui a gente tem alguns exemplos. El mês passado, yo visité mi madre, ok? É comum as frases que são conjugadas no pretérito simples vir alguns marcadores temporais para indicar que está falando do passado, como tem aqui, sinalizado, mês passado, eu estou indicando que foi algo que ocorreu no passado. E temos o verbo aqui, visitar, que termina com AR, conjugado na primeira pessoa, tá vendo? Eu tirei o AR e adicionei o E, que é a terminação da primeira pessoa do singular. Ayer tu nadaste 200 metros. Aqui eu tenho o verbo nadar, que também é da primeira pessoa, que a gente conjugou ele aqui na tabela, né? Conjugado na segunda pessoa do singular. Eu tirei o AR e adicionei o aste, que é a terminação referente à segunda pessoa do singular. E aqui temos o verbo salir, né? Conjugado na terceira pessoa do plural. Ellos salieron muy tarde anteayer. Tem outro marcador aqui, que se refere a anteontem. E acima, ontem. Ok, turma? Foi a nossa conjugação de hoje. Bom, turma, temos alguns verbos irregulares aqui que são utilizados no pretérito, indefinido ou simples. E temos aqui o verbo ir ser, que ele tem a mesma conjugação. Primeira pessoa do singular, eu fui. Tu fuiste, ele foi. Plural, nós outros fuimos, vosotros fuistes e ellos fueron. Verbos estar e tener, observem que eles têm a conjugação parecida.
mas não são iguais, ok? Está, yo estuve, tu estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvistes y ellos estuvieron. Verbo tener, yo tuve, tú tuviste, él tuvo, vosotros tuvimos, vosotros tuvistes y ellos tuvieron. Verbo decir, yo dije, tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis e ellos dijeron. Outros verbos que são irregulares também. O verbo poder tem alteração do O para o U na raiz. Poner também tem alteração do O para o U na raiz. Saber tem alteração do A para o U e trocamos o B pelo P. O verbo querer, trocamos aqui o E pelo I e adicionamos o S, trocando pelo R. Verbo hacer, trocamos o A pelo I. Verbo traer, né? Adicionamos aqui o J, depois de tirar a terminação. Venir, trocamos o E pelo I. E do CIR, trocamos o C aqui pelo J. São alguns dos verbos irregulares, mas temos vários outros. Ok, turma? Qualquer dúvida, nos encontramos na aula remota. Hasta luego.